Fala, fiel torcida corintiana. No vídeo de hoje nós vamos ver aí onde assistir e quando vai ser aí o próximo jogo do Corinthians na temporada aí. Vamos iniciar a temporada, o primeiro jogo, a estreia do Corinthians na temporada de 2025. Então eu convido a você, torcedor corintiano, a ficar até o final do vídeo para a gente debater um pouquinho sobre essa campanha do Corinthians, esse próximo jogo, né, do Corinthians, que vai ser transmitido na quinta-feira agora. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bora para a vinheta e depois a gente fala sobre essa partida. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Olá, galera. Então vamos hoje falar um pouquinho aí sobre essa campanha do Corinthians aí, né? O Corinthians está a 7 jogos sem perder, né? Porque 9 jogos, na verdade, no Campeonato Brasileiro sem perder, mas no total o Corinthians está a 7 jogos sem perder. Por quê? Porque no meio do caminho o Corinthians acabou enfrentando o Racing. O Corinthians perdeu para o Racing 2-1. Depois do dia 31 de outubro, o Corinthians jogou no dia 4 de novembro contra a equipe do Palmeiras, né? Você aí, torcedor, vai lembrar do episódio, né, de Corinthians 2, Palmeiras 0, onde Rodrigo Garro se redime com a torcida corintiana. Foi muito criticado no jogo passado contra o Racing, né? E foi muito, desceram muito, criticaram muito o Rodrigo Garro. Ele perdeu a chance de deixar o Yuri Alberto na cara do gol, né? Perdeu a chance de colocar o Yuri Alberto de frente pro gol, aquele jogo, e foi muito criticado. Aí no outro jogo, o Rodrigo Garro se redime e faz um golaço lá contra o Palmeiras, aí caindo na graça da fiel torcida. E diz a lenda aí que depois desse jogo aí contra o Palmeiras, o Corinthians ganhou de todo mundo, né? A gente vai dar uma olhada aqui, recapitular, né, como que foi a campanha aí do Corinthians. 7 jogos sem perder. Então não perdeu para o Palmeiras, venceu por 2-0 no episódio da cabeça do porco, você lembra muito bem, né? Dizem que até que fizeram um trabalho ali para o Corinthians começar a ganhar, e parece que funcionou, né? Venceu por 2-0 com a cabeça do porco sendo lançado no gramado, né? Depois o Corinthians jogou contra o Vitória, venceu de virada o jogo contra o Vitória no dia 9 de novembro, completando então 2 jogos aí sem perder, né? O Corinthians vence o Vitória por 2-1, jogo que foi marcado também aí pela falha do Hugo Souza, né? Muita gente na hora do jogo, até eu mesmo, fiquei pensando, poxa, o Corinthians começou a ganhar, venceu contra o Palmeiras e agora já está perdendo aí por 1-0. Mas depois o Corinthians, com o Memphis Depay ali, conseguiu fazer a virada e o Corinthians venceu a sua segunda partida depois da derrota contra o Racing. Então já foi 2 vitórias sem perder. No dia 20 de novembro, o Corinthians aí na Neoquímica Arena venceu o Cruzeiro por 2-1. O jogo que foi marcado aí também pelo reencontro do goleiro Cássio com a torcida do Corinthians. O Cássio não jogou, mas estava no estádio da Arena do Corinthians e foi vaiado, foi aplaudido, né? Houve meio a meio, muita gente vaiou ele, muita gente aplaudiu o goleiro Cássio, que é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes ídolos aí da história do Timão. O Corinthians venceu por 2-1, somando 3 jogos sem perder. E aí, o jogo contra o Vasco da Gama, também na Neoquímica Arena, no dia 24 de novembro, o Timão aí mete 3-1 no Vasco e consegue então aí realmente dar uma escalada mesmo aí no Campeonato Brasileiro, né? Venceu o Vasco por 3-1, completando então aí o quarto jogo sem perder, né? 4 jogos de 4 vitórias, né? E aí o Corinthians joga contra o Criciúma lá em Santa Catarina, mete 4-2 contra o Criciúma, somando 5 jogos. O sexto jogo foi contra o Bahia, onde o Corinthians meteu 3-0, goleou o Bahia. E o último jogo aí que o Corinthians também goleou, vencendo o Grêmio por 3-0 com aquele lindo golaço, né, do Memphis Depay de bicicleta. Marcou muito esse jogo contra o Grêmio aí. Somando então, galera, 7 jogos que o Corinthians não perde neste campeonato, desde a temporada passada. 7 jogos invictos aí, a última foi contra o Racing, e depois que o Corinthians jogou contra o Palmeiras, o Corinthians não perdeu mais, não empatou, e agora o Corinthians volta, né, em campo
contra o Red Bull Bragantino nessa quinta-feira agora. Então você aí, torcedor corintiano, já vai sintonizando aí, já vai anotando na tua agenda aí, galera. O jogo do Corinthians vai ser quinta-feira, né? Com as transmissões aqui, ó. Tá aqui as transmissões. Transmissões do YouTube Paulistão, transmissões da Record, da HBO Max, da TNT Sports e da Premier, né? Então os torcedores aí terão várias opções para acompanhar todos os lances. Não perca a chance de ver o Timão em busca de um título estadual, né? Então tá aqui o Corinthians aí em busca do seu título, que há muitos anos não tem conquistado títulos. O Corinthians está agora esse ano focado. O Memphis Depay convence o Yuri Alberto a ficar no Corinthians para poder ganhar títulos. Então assim, acredito que sim também que o Corinthians pode ganhar algum título esse ano. Então o Corinthians estreia nessa quinta-feira, galera. Quinta-feira agora, às 19h30. O Corinthians estreia contra o Red Bull Bragantino. A estreia é a volta do Timão nos gramados, né? A volta do Coringão para os jogos. E a gente vai estar aqui acompanhando. Você aí, torcedor, também coloque já aí na sua agenda, então, que várias emissoras, a Premier, Record vai passar, YouTube Paulistão vai passar. Então não tem como você perder essa partida, esse jogo. Você que é corintiano raiz aí, com certeza já vai estar se preparando psicologicamente, porque todo jogo do Corinthians é aquela adrenalina, mesmo que o Corinthians esteve numa fase incrível ano passado, né, galera? Mas a gente tem que entender que é o primeiro jogo depois das férias, e bem provavelmente o Corinthians vai atuar com um time misto, galera. Todo mundo está falando sobre isso, não foi confirmado ainda, né? O Ramon Dias não confirmou nada disso, mas os bastidores, algumas pessoas ali próximas do Corinthians, ali dentro do Corinthians, garantem sim que o Corinthians vai trazer um time misto para esse jogo aí contra o Red Bull Bragantino. Bem provavelmente que o Rodrigo Garro já não vai jogar, né? Porque o Rodrigo Garro acabou aí tendo um problema no joelho, já faz tempo que tá com esse problema. Também teve aquela situação lá da fatalidade, né? Do acidente. Então vão preservar o Rodrigo Garro. Várias notícias já estão falando isso, que o Rodrigo Garro será preservado aí esse mês de janeiro aí de 2025. E Memphis Depay também parece que vão preservar ele para esse início de Campeonato Paulista. Então bem provável que o Corinthians entre em campo aí com um time misto, né? Mas o time misto do Corinthians, cara, se você colocar no papel o time misto do Corinthians, vamos junto aí colocar no papel o time misto do time do Corinthians. Cara, o goleiro, né? O goleiro Matheus Donelli, tudo bem, muita gente critica ele, mas né, ele vai ter uma oportunidade de jogar um jogo aí e se destacar, né? Aí temos na lateral direita, que era para ser o Fagner, né? Como o Fagner foi pro Cruzeiro, bem provavelmente que será o Léo Maná, o jogador da lateral direita, já na estreia. Tô dizendo a você aí, torcedor, a minha opinião, e aí você deixa no comentário a sua opinião também. O provável time que o Corinthians vai jogar contra o Bragantino agora na quinta-feira. Matheus Donelli, na minha opinião, tá? Que eu acho que vai entrar sim. Matheus Donelli, Léo Maná, Kaká e Félix Torres, tá? Que na minha opinião são jogadores aí consideráveis, mas são jogadores reservas hoje, né? A gente sabe que o André Ramalho e o Gustavo Henrique são titulares. Na lateral esquerda, aí a dúvida se é já a volta do Diego Palacios, né? Que está voltando de lesões. Não sei se o Ramon Dias já vai entrar com ele, mas há notícias também, rumores que pode ser ele, ou o Hugo, né? Ou se não, o lateral esquerdo Hugo, que é hoje reserva do nosso querido Matheus Bidu. E aí nós temos como volante ali José Martínez, que já foi até titular do Corinthians, né? Há algum tempo, mas pode ser que seja preservado também. Pode ser que seja preservado, mas a princípio ele é o reserva, o primeiro reserva do Ranieri. O Ranieri já assumiu a titularidade no time corintiano. Então, olhando nesse sentido, é o José Martínez junto com o Charles, né, que é a reserva hoje. Até inclusive o Charles no último jogo contra o Grêmio jogou bem, na minha opinião,
né? E tem jogos que joga bem, tem jogos que não joga nada, né? Mas tem jogos aí que o Charles tem jogado bem. Bem provável que seja ele, José Martínez, Charles, Alex Santana, né? E Igor Conorado. Essa é a minha opinião, que o Corinthians vai entrar desse jeito, né? José Martínez, juntamente ali com o Charles e o Alex Santana, na minha opinião. Ou pode o Rian entrar no lugar do José Martínez também. Pode ser que aconteça, porque o Rian também já está treinando, já está super bem aí para poder voltar. E daí temos o Igor Coronado, que vai, sem dúvida, na minha opinião, assumir o lugar do Rodrigo Garro. Não acredito que o Ramon Dias coloque o Thales Magno no lugar do Rodrigo Garro, como está sendo especulado aí por aí, que o Thales Magno pode ser que entre no lugar do Rodrigo Garro, porque ele vai estar ausente esse mês, né? Então não acredito que seja o Thales Magno, acredito sim que seja o Igor Coronado. E na frente, aí sim, na frente, Romero, né? Romero e Thales Magno. É a minha opinião do time que vai começar em campo no jogo contra a equipe do Bragantino. Mas e você? Acredita que vai ser essa a escalação aí? Deixe aqui no comentário a sua opinião. É importante que você, corintiano, comente também a respeito do poderoso Timão aí, dessa estreia do Corinthians contra o Bragantino rumo ao título do Campeonato Paulista. É obrigação, né? O Corinthians tem que entrar com aquela vontade de conquistar títulos, né? Independente se é paulista, se é brasileiro, se é Libertadores, tem que entrar focado em ganhar títulos. Então essa é a minha opinião para a estreia do time corintiano, porque o Corinthians não vai começar com os titulares. Muita gente já está falando isso. Pode ser que o Ramon Dias surpreenda, pode ser que ele surpreenda, entra com o Yuri Alberto, com o Memphis Depay, entra ali com os consagrados titulares, né, Hugo Souza. Pode ser que ele mude, né, e jogue assim, dessa maneira, com os titulares, mas acho muito difícil disso acontecer. Deixa aqui no comentário a sua opinião. Quem é o time que você gostaria que começasse aí contra o Bragantino? Então marca aí na sua agenda, dia 16 de janeiro, quinta-feira agora, próxima, já nessa quinta-feira, Bragantino e Corinthians, em várias emissoras aí, YouTube Paulistão, Record, Premiere, né, TNT, HBO Max, vários aplicativos vão transmitir aí a estreia do Coringão aí. Então coloque na sua agenda, conecte-se aí e até o jogo, até o próximo vídeo, galera. E vai Corinthians!